Olá, sejam todos bem-vindos. Ainda não tem ninguém aí, já tá aí a rapaziada. Beleza de coral. É isso aí, o interessante, Giovanni, do Twitch é isso. Ele não tem formalidade, entendeu? Então, por exemplo, a gente não tem absolutamente ninguém vendo a gente aqui agora, né? A gente iniciou uma live e a gente pode absolutamente falar sobre tudo, porque a pessoa pode passar, ficar ou não. E a gente. É possível gravar aqui? Deixar tudo gravadinho? Está sendo gravado, fica gravado em VLOD, né? O que tem impacto nos direitos autorais. Então, por exemplo, dependendo do vídeo, né? O React, assim, se não for filme e tal, né? Não acaba não tendo problema, notícia de jornal, etc. Né? O grande problema é quando tem filme, né? Coisa do tipo. E, né? Ou tem proteção, música, né? Mas aí o que acontece? Ele corta a música, o algoritmo? Não, daí acho que ele dá um strike, eu não sei exatamente, eu acho que ele tem um tipo de strike. Tem como você fazer sem, né, fazer com música, por exemplo, mas aí você faria dois canal, entendeu? Então você tem que ter um programa que paga, funciona com dois canais. Acho que até o próprio StreamYard, mas ele tem que pagar. Eu não sei como é que também poderia pensar em usar o OBS. Você podia me ajudar a pensar nisso. O OBS é um programa que é bom para editar, ele é de graça, e ele é pesado, vou trocar de PC, vai me ajudar, mas ele é pesado, mas ele permite você criar os vários canais. Então dá para deixar num canal, você deixa a gente conversando, e daí a gravação vai ser feita nesse canal, e no outro canal, que vai estar na live, fica a música. E aí não tem problema. Entendi. Mas, Então, dentro da Twitch, ele joga, mas daí como que você assiste? Você assiste pela Twitch, daí, embora gravado pelo ABS. Pela Twitch, fica tudo salvo no Twitch, pode também, inclusive, mandar para o YouTube ao mesmo tempo. Dá para transmitir nos dois ao mesmo tempo. Twitch mine no mine. Já chegou o Z Anderson. Z Anderson sabe quem que é, Joe? Vamos ver se você adivinha. Vai lá, Z, seja bem-vindo. Manda uma mensagem aí para ver se o Giovanni descobre quem é você. Bienvenue. Z Anderson. Benvenuto. É, isso aí. E daí eu acho uma outra coisa que a gente também podia pensar essa coisa de remunerar. Não é de Paranaguá. Acho que ele escreveu o PG, não foi? Ponta Grossa. Para PG é Ponta Grossa. Paguá é Paranaguá. Paguá, mas tá Paraguá ali, né? Ah, então é Paranaguá. É Paris-Naguá. E você poderia remunerar a gente. Brincadeira. Não, isso não é, você sabe, né? Isso não tem. Não, tô brincando. Mas se tiver, por exemplo, algum tipo de receita, eu acho que é o tipo de projeto que a gente pode tentar cada vez aumentar a nossa qualidade, né? De produção. Eu acredito piamente nisso, cara. Isso é umas coisas que a gente tem que pensar, assim. A gente vai falar hoje de um tema específico, né? Que é guerra, hipermilitarização e tecnologia, bater papo sobre isso. Mas ele tem que pensar o seguinte: qual que é a nossa ideia, né? Assim, por que eu estou fazendo isso? Isso é uma coisa que eu me pergunto, sabe? Porque pode ser que as pessoas se perguntem: por que esse cara está fazendo isso, né? Eu faço. Por quê? Porque nós queremos trazer o debate que antes fica, né? Que está mais restrito à arena acadêmica para as redes sociais. É aquilo que a gente discutiu e que você falou, né? Um tempo, eu não lembro quando, mas você falou, não, a gente tem que colocar e atingir, por exemplo, os jovens, né? Chegar com essa discussão que não é rasa, né? Não é, ela é profunda, mas que numa linguagem mais acessível, né? E também aprender a dominar essas coisas aí, as redes sociais, porque a guerra vai ser agora, é aqui, cara, é no mundo digital. Então vamos falar depois sobre guerra híbrida para a galera. Não sei se o Z Anderson saca, deve saber talvez, que é um conceito bem interessante. Vai lá, Joe. Esqueci, cara.
Desculpa, mano. Pode interromper mesmo assim. Viu? É isso mesmo. Eu acho que esse é o propósito. Exatamente esse, Marcelão e Joe. Eu acho que... lembrei. É que é o seguinte, cara, uma coisa que eu tenho o pé atrás um pouco é porque, não intelectuais, assim, até intelectuais, né? Mas a galera vai se transformando, assim, em influencer, sabe, cara? Nessa busca por likes, por engajamento, no final das contas, né? E acabam, assim, se perdendo, né? Como, por exemplo, né, o próprio professor Ricardo, né? Com aquelas questões lá, por exemplo, quando colocou o Flávio Dino lá, né? Enfim, a linha sucessória, né, do Flávio Dino, né? Porque daí aí, por exemplo, o Estadão pegou para dizer que não, o Flávio Dino é herdeiro das oligarquias, o MBL se apropriou disso, né? Ou então, por exemplo, vocês conhecem o Ian Neves, é um marxista, ele tem um canal, não sei o que, História, vocês É um cabeludo? Aham. Ele cortou o cabelo agora, né? Sim, sim. E aí ele tem uma discussão dele com o Galo de Luta. Porra, o Galo de Luta dá uma aula de estética para ele, né? Porque ele falou assim: essa tua estética é uma estética que não chega, né? Na classe trabalhadora e tal, porque ele é marxista bem ortodoxo, assim, né? Mas que acaba aí criando essas polêmicas, sabe? Para criar engajamento das redes, né? E aí isso acaba meio que sei lá, tornando as coisas assim meio piegas dentro das mídias digitais, né? Por isso que eu tenho um pouco de medo da plataforma, né? De que o que circula dentro da plataforma e o que ela nos permite fazer circular e engajar, né? Não é qualquer tipo de conteúdo que vai engajar e que vai circular nessa rede. Ela tem uma lógica dela própria, né? Interessante, assim, ó, o que eu acho que aquela coisa que a gente estava discutindo há um tempo atrás sobre forma, né, e conteúdo. As plataformas e as redes, cada plataforma, né, essa que é do Bezos tal, tem algumas coisas que chamam atenção. Essa aqui e o Discord, inclusive nós temos um Discord, quem está chegando aí, o Z Anderson, que é o meu mestre Yuri, para você que não reconheceu, Joe. Você também... falou de Peguá, pô, daí eu pensei que era alguém de Peguá. O Yuri, ele tem um canal também, só que é um canal só de jogo, ele joga jogo de corrida, tal, gosta disso. E então, assim, é muito interessante porque aqui a tendência, né, das pessoas é buscar esse engajamento comunitário, assim, sentir-se numa comunidade. Então, chegou alguém, eu não sei quem chegou agora, ó, seja bem-vindo, né? Então, a ideia, né, que que as pessoas participem, porque gostam da gente, isso vai crescendo. E sim, há, obviamente, uma tentativa de sempre estar falando temas imediatos, né? Temas populares, temas que geram um tipo de repercussão. E acho que é perigoso mesmo isso que está falando, né? Porque, obviamente, isso. Eu acho que é o seguinte: eu acho que isso vai servir para a gente como uma pesquisação, porque a gente também vai poder tentar mapear esse tipo de pressão psíquica que a gente vai tentar sofrer. Sem dúvida, a gente vai tentar sofrer, por exemplo, assim, ideias tipo, puta, mas né, tipo, o que eu estou fazendo aqui, né? Quer dizer, será que é só para poder buscar engajamento? Será que é só para ter número de pessoas assistindo? Eu acho que, como isso é um trabalho acadêmico, assim, eu acho que isso deu de menos, mas é perigoso mesmo. Eu acho que esse cálculo ele pode existir. A gente entra na lógica, né? Você queria fazer como um projeto de extensão, né? É um projeto de extensão, ele já existe. Assim, o Arena Sociológica ele existe nas atividades, você participou de uma delas, e nem todas elas serão aqui, entendeu? A maioria, por exemplo, as atividades sérias serão pelo canal do GTEP. As oficiais, no sentido assim de acadêmicas. Agora o professor Giovanni vai falar, professor Giovanni, por gentileza, fala, né? Esse tipo de quadro de exposição, ele vai servir, tá no YouTube, lá no canal do GTEP. No canal do Arena Sociológica, eu vou colocar esses vlogs daqui e jogos, entendeu? Para coisa de jogo, tal, cut, essas coisas do tipo. E aqui é mais um espaço que eu quero fazer um cronograma semanal de atividades, sobretudo mais suaves, entendeu? Então, não menos acadêmicas, que em certa medida vai estar dialogando, porque nós somos acadêmicos, então a gente vai falar sobre jogo. Você falou aquele jogo lá, por exemplo, do GTA, entendeu? Lá, Carmageddon. Não, Carmageddon a gente pode jogar. Esse jogo a gente pode jogar, entendeu? Ele pode jogar, falar sobre ele, os jogos antigos, né, os novos. A gente pode também fazer reacting, a gente pode estar num espaço de interação. Bem, no fim é isso, a gente está batendo papo,
gente sempre bate papo, a gente sempre falou sobre isso, né? A gente sempre conversa com ideias super legais e agora a gente vai criar um espaço com a comunidade também, porque também a gente vai aprender sobre isso. Sobre o que significa ter essa relação. E a galera, por exemplo, é super ativa, super pergunta, super participa. Já temos 4 pessoas assistindo, né? Ou seja, sem nenhum tipo de divulgação, né? Sem nenhum tipo de interesse, né? Né? Algumas ficas, outros entram. Quem está chegando aí, né? Aqui é um canal novo, a gente está querendo fazer um projeto de pesquisa, né? E de disputa científica e de divulgação científica também. Então é isso, mas claro, a gente tem que fazer sempre um cálculo, porque será que é possível experimentar verdadeiramente esse espaço sem incorporar a mecânica econômica que rege ele? Eu acho que assim, é diferente do que o Ricardo fez, né? Porque o Ricardo ele vai lá, ainda que ele tenha uma tese legal, né? Eu acho que é válida, mas chega umas horas assim que eu penso que ele quer engajamento mesmo, né? Porque ele falar, pô, vai buscar lá a minha ancestralidade lá na Itália, né? Vai ver, o cara era, sei lá, ferreiro. O que isso é um pouco, cara, como que é aquele constelação familiar acadêmica, sabe? Porra, né, cara? Não é, cara, você entendeu onde eu quero chegar? Tudo bem que tem as relações ancestrais, por exemplo, de herança, né, de fortuna, essas coisas. Mas, por exemplo, talvez não influencie hoje no que eu sou. Então, um pouco, ele acaba fazendo um pouco de uma constelação familiar. Me permita... eu gosto da teoria dele, mas chega uma hora que ele quer lacrar mesmo. Me permita defender. Uma vez que isso entra nas redes, né, cara, a forma, por exemplo, como o MBL, o Estadão se apropriou disso, cara. Pô, foi tipo dar munição para a extrema-direita arregaçar, cara. É porque, e no Twitter, cara, que é aquela bosta, cara, né? Que é raso, é muito raso. Não, aqui você pode falar palavras um pouco chulas, mas é raso, né, cara? Porque daí você tem que fazer um monte. Eu, por exemplo, não acompanho o Twitter, né? Eu vejo quando mandam ali, que nem aquele de Paranaguá é do Twitter, aquelas imagens que eu passei para você né? Mas aí acaba ficando raso o debate mesmo. E aí eu vou concordar com o meu. Eu encosta a porta. Boa noite, Ed. Ed, que acompanha outros canais, nossa amiga também lá do Discord. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa tarde, bom dia. Ela falou para não deixar o Morte, porque o Morte também está fazendo live. Então também tem isso, gera competição entre amigos, né? Só que aqui tem uma parada seguinte, que eu não sei como é que é o nome, Ed, que aquela possibilidade de você mandar todo mundo para um outro canal. Como é que é o nome disso? É Rage? Não é Rage, Depois você vê. Ride, isso aí, você leva a galera para lá. Então também tem colaborações. Isso que eu digo, assim, é só vivenciando, porque é uma dinâmica foda, não é fácil fazer um canal, cara, bonitinho, assim, tem uma série de regras e coisas e tal. E acho o seguinte, deixa eu só falar assim do Ricardo, né, defender o mestre Ricardo. Não, eu não estou atacando ele aqui na turma. Não, eu sei que não, eu sei que não. Deixa eu fazer a seguinte análise, então, melhor, eu só estou provocando, relaxa. Já está acontecendo o que o Joe falou, né? Já que ele quer polêmica e tal. Não, é o seguinte: a teoria dele é válida pelo seguinte. É isso que eu acho que acontece, entendeu? Ele está falando um dado, um fato, saca? Do qual é condizente com a análise, né, teórica dele, que é muito simples, que pode ser resumida. Família importa nas relações políticas brasileiras. Sim. E aí o que acontece? O grande problema é isso que o Giovanni identificou, é a apropriação que esses espaços fazem, né, da forma que querem, né? Então o cara vai lá, interpreta como ele quer esses dados e faz que o cara é herdeiro de capitanias hereditárias. E pode ser que não tenha nada a ver. Aconteceu com o do Viver também. Não, mas tem um problema, isso também aconteceu com o do Viver, mas tem uma questão epistêmica também, que nós da sociologia não somos historiadores, né, cara? Então é difícil, assim, porque às vezes a gente acaba fazendo um anacronismo, né? Isso que o Ricardo fez foi muito criticado pela galera da história, né? Porque você descontextualiza historicamente mesmo. O fato de, porra, o cara lá, era lá parente de Dom Pedro, né? E fazer uma conexão com o Flávio Dino aqui em 2024, né? De forma direta.
fato, né? Do forma como se Isso tivesse pode ser até alguma um coisa a ver, né? anacronismo, assim. Tem uma questão epistêmica, que tem É. sociólogo não é historiador, né, cara? Esse que é o problema. E você acha que tem alguma coisa a ver, por exemplo, com um tipo de prestígio vinculado na economia de views, likes, porque Claro, cara. Não, mas no caso dele, ele sempre gostou de aparecer no jornal, né? Ele sempre fala com um cara que deu muita entrevista, né? E aí eu acho que ele continua tendo, né, cara? Só que agora nessa nova plataforma, né? Por que ele fica publicando pessoas específicas, né? Justamente no momento que, digamos assim, o mercado, né, a economia das atenções está privilegiando o investimento em determinado assunto, né? Então, pô, não sei o que, agora estou falando do Vivier. Então vou fazer aqui a genealogia do Vivier. Aqui, então. Não, agora tá falando do Flávio Jão, vou fazer aqui Quer dizer, ele está jogando com a economia das atenções, né? Ele está escolhendo qual que é o melhor fatia de mercado, né? Para ele poder investir naquele momento, e ele investe e o negócio viraliza, né? E engaja. Que beleza, hein? Que bem, já começamos quente hoje, né? Com um papo bacana. Bem, a ideia hoje é falar um pouco de guerra, de hipermilitarização, relação da tecnologia, guerra por drone, né? E a gente, né, pesquisa há algum tempo já a hipermilitarização da sociedade. O Giovanni agora está fazendo um pós-doutorado pesquisando, né, essa questão também vinculada aos games, essa cultura. Ele também tem observado isso. E esse aqui é um espaço privilegiado para a gente pensar sobre isso, inclusive, né? Porque a gente vai jogar algumas coisas, né? Tentar experimentar, porque bem no fim, né? A guerra se aprende, é uma brincadeira, não é, Joe? Como é que é esse negócio aí da guerra como brincadeira? A guerra como um fator lúdico, né? Por conta da competição, né? O que teria a ver, né, com essa episteme da guerra, né? Seria essa lógica da competição, e é muito interessante, que é por isso que os coachings, né, eu já tinha falado isso, né, os coachings, enfim, toda a linguagem neoliberal se encaixa muito bem com essa questão da guerra, né? Porque tanto o neoliberalismo quanto a guerra, eles incorporam a competição em si, né? Então é por isso que normalmente tem esses caras assim, que vendem curso na internet, seja para concurseiros, que é isso que você está pesquisando, né? Ou para qualquer coisa, mentoria, tal, eles incorporam muito essa coisa da militarização, né? Seja faca na caveira, né? Dos estudos, né? A gente podia dar uma olhada depois, uma olhada nesses vídeos que tem dessas tropas fazendo essas marchas, cantando essas músicas. Depois ajuda a gente pensar Marcelo, que esses vídeos são ótimos, cara. Assim, é meio impactante, né? Então, isso foi até proibido durante uma época, acho que 2014, antes. Você não podia cantar essas músicas exaltando a tortura, né, a morte. Isso aí foi reduzido, tanto que tinha umas músicas diferentes nas academias, tipo sonhei que estava dormindo, quando eu dormi vi que estava acordado, um negócio assim. Que era só para fazer o ritmo, né? E aí voltou isso com muita força. Mas isso está ligado àquela dança maori também, né? Porque várias tropas aí, né, ditas especiais, vamos assim dizer, que ficavam fazendo aquela dança maori também, né? De exortação à virilidade, ao combate. Isso voltou com muita força, né? Principalmente no final no governo logo depois do golpe, né, da Dilma, o governo do Temer. Então, isso voltou com muito. E daí é um pouco, né, essa dualidade aí entre direitos humanos, né, e o direito do policial, e que acaba validando esse discurso, né? É muito interessante de ver o pessoal que conclui, né? Tipo, por exemplo, o curso do BOP e tal, alguma coisa assim de operação especial, que eles cravam uma insígnia no peito do cara, né? E o cara fica gritando caveira, 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 e o coisa socando o negócio no peito dele, né? Sim, a virilidade, né? A macheza, tudo isso fica que tá na coisa do sofrimento, né? Que tá específico. Tem um cálculo da pedagogia do sofrimento aí, né? Valoriza na criação de elos, né, entre as pessoas que fazem isso, né, que são os chamados
caveira, né? E que é a lógica da guerra, né, cara? Não tem, a ideia também do que as pessoas processo de criar uma não espécie aceitem de uma família, né? Irmanar as pessoas a partir de um comportamento de sofrimento irmandade. mútuo, né? Então a pessoa marca na pele. Irmandade. Tem muito a ver com aquele texto do Clastres, que é um baita texto lá do A Tortura entre os Povos Primitivos, algo assim, que ele vai demonstrar como aquilo tem a ver com uma passagem, né? Muito louco. Qual passagem, vídeo? Né? Uma pedagogia também da dor, do sofrimento, também que é neoliberal aqui nesse caso. Que, né, ou seja, que esse cálculo da dor, do sofrimento, também com um cálculo de ganhos, né? Em termos de ganho, em termos de economia, né? Isso acontece daí no concurseiro, daí. Entendeu? Esse cálculo vai estar lá. Bem. Cadê o vídeo? Como disse um amigo meu, a guerra é permanente. Né? Aí, galera que está chegando, fica à vontade para se manifestar. Isso é interessante, né, Marcelo? Eu estava pensando da gente mesmo não precisar mais falar em terceira, quarta, quinta guerra mundial, né? Mas isso é dos historiadores, né? Você, por exemplo, criar períodos estanques, né? Se a gente pensar o ciclo do café, o ciclo da cana, do ouro, né? Você vê, plantation não acabou, né? O Brasil hoje tem o ciclo da soja, vamos assim dizer, né? Que é uma plantation. Que é uma plantation e que continua, né? E que o Brasil tentou exportar até no governo, né? Moçambique, eles queriam exportar para Moçambique, o PT, né? O governo do Lula. Só que os pequenos produtores rurais vieram ver aqui. Aí um cara falou, mas pô, não tem outra vegetação, não tem como é que é? Não tem outras casas aqui perto, porque era aquela imensidão de soja. Eles não aceitaram, mas resistiram, não aceitaram esse modelo de plantation da soja. Queria só dar uma boa noite para a Vika. Seja bem-vinda, Vika. Que bom que você veio dar um oi aí. A Ed mandou uma pergunta boa ali, hein, Marcelão? Antes de começar. Depois também me manda o link do vídeo que a gente vai passar e fazer react. Qual vídeo? Sei lá, cara. Você falou que ia passar um vídeo de drone, não sei o quê. Eu mando. Tá aqui no... Manda vários aqui, essas coisas. Tá, boa. Ó, vou te colocar a pergunta. Manda no WhatsApp ali, no nosso grupo ali. E lembrando pra galera que nós temos Discord também agora. Não sei usar direito, só vamos usar. Lá também é divertido. Preciso de uma ideia que estou me ajudando. A ideia é que a gente possa criar um espaço bem comunitário, inclusive com referências bibliográficas e tal. Ali a Ed mandou, veja aí a pergunta dela. Você consegue ver na tela? Terceira Guerra Mundial, nuclear ou tecnológica? Então, Ed, como a gente estava falando ali um pouco antes, e é uma discussão que, por exemplo, o Hobsbawm coloca que a Terceira Guerra seria a Guerra Fria, porque, de fato, a Segunda Guerra Mundial ela não acaba, né? Ela tem várias pequenas guerras, por exemplo, na própria Germânia, né? Na Malásia, hoje chama, né? Não me lembro, e vai dando continuidade. Então, a guerra, ela não, de fato... Mas aí se delimita, né? Ó, acabou a Segunda Guerra, agora nós temos a Guerra Fria. O cara falou, aí isso assim, a Guerra Fria acaba quando, né? Quando caiu o fim da União Soviética, né? 92, a Guerra do Golfo. Isso, mas depois começa a Guerra do Golfo, né? Ela é um pouco logo em seguida. Mas veja que a Guerra Europeia não acaba também, né? Com o fim da Guerra Fria, porque tem Bósnia, tem a Croácia, né? E que foi uma coisa que ficou na memória das pessoas, mas que logo já foi substituída pela guerra do Iraque, né? Foi muito próximo, assim, a primeira, né? Depois teve a Segunda Guerra. E é uma coisa que hoje eu estava pensando, como nós, humanidade, nos acostumamos com a guerra. Veja a Guerra da Síria, Guerra Civil, uma década, e ninguém fala, né? O Afeganistão, o que causou? Os Estados Unidos vai sair, mas eles estavam em guerra, né? E hoje tem um outro tipo de guerra. Então isso é aquilo que a gente fala. Então, acho que a classificação é ruim. Então, Ed, assim, a guerra ela vai sendo
transfigurada. Por exemplo, agora a discussão é justamente essa, da guerra do uso dos drones, né, que, por exemplo, na guerra da Ucrânia, está substituindo a aviação, né? Eles estão usando drones para atacar soldados individualmente. Então, eu diria assim, não tem como falar como que vai ser o futuro da guerra, mas ela vai se apropriando, né, do desenvolvimento, ela vai produzindo desenvolvimento tecnológico também, né, que depois é apropriado pelos civis, né, vamos colocar esses termos entre aspas, e isso vai... Então, como eu falei com o Giovanni, a guerra é permanente, ela não tem, por exemplo, guerra mundial. Qual que é o conceito de guerra mundial? Tantas nações, eu não sei qual que é o conceito, sou bem sincero em dizer, né, teria que dar uma olhada, mas, veja, nós temos, na Síria, por exemplo, os Estados Unidos têm tropa lá, a Rússia tem tropa lá também, tem uma parte do grupo Wagner, né, tem agora Irã atacando o Paquistão, né, Irã apoiando os Houthis, que é o tal que eles chamam de guerra por procuração, guerra proxy, né, você incentiva um outro país a lutar contra um outro, né, um terceiro país. Então, isso é contínuo, né? A gente gosta desse termo, né? Esse grupo aqui gosta do termo contínuo, né? Que se está sempre guerra de fato. Nunca acabou, entendeu? Nunca teve isso de que teve Segunda Guerra. As guerras sempre foram permanentes. O que chamou de Segunda Guerra Mundial é um contexto dentro dessas guerras permanentes muito específico por conta da mobilização intensa. Mas aqui na Tom, veja a mobilização que está tendo para suprir a Ucrânia. A Ucrânia foi invadida em 2014. A Ucrânia foi invadida em 2014. Por que agora, né? Porque agora você tem que ter uma renovação, né, dos arsenais. Veja, hoje eu estava lendo uma notícia que numa determinada área do Brasil, o pessoal da Marinha do Brasil não estava tendo atendimento médico, mas a Marinha quer comprar novo armamento, está produzindo, né, que já é longa essa produção, um submarino nuclear. Então, o dinheiro para a saúde dos marinheiros não tem, mas para comprar arma tem, para buscar isso no mercado, né? Veja, eu preciso corrigir, talvez, Ed, a tua pergunta, ou refinar ela no seguinte quesito. Porque, assim, tem um problema nessa pergunta, que é a Terceira Guerra Mundial será nuclear ou tecnológica? A própria ideia de nuclear já supõe que ela é uma super tecnologia, na realidade, né? As bombas nucleares são tecnologia de ponta. Então, na realidade, o que talvez fosse a pergunta dela, e é a pergunta que eu aproveito para jogar aqui, é o papel que o espaço digital e as redes e as plataformas terão na guerra. Aí talvez seja uma pergunta interessante, porque... Mas aí vou discordar de você, mestre. Porque você não precisa ter tecnologia para ter uma bomba atômica. Você precisa do material. Que você pode produzir uma bomba que eles chamam de bomba suja, né? Você, por exemplo, você pega lá aquele material que teve lá em Belo Horizonte, né? O do Césio 137. Se você lança aquilo, né? Por exemplo, dentro de um reservatório de água, né? Você coloca numa bomba e ela explode no ar, você vai atacar mais pessoas. Você precisa ter o material, né? A bomba, o que é a bomba nuclear? A grosso modo, me corrijam os físicos aí, é um explosivo por fora, comprimindo esse material tanto que depois a reação em cadeia dele vai fazer com que ele se expanda muito rapidamente, gerando calor, gerando deslocamento. Então, mas a forma, calma, vou chegar lá. A forma como você lança, sim, né? Você tem que ter o foguete para ele. O que nós vivemos hoje é uma guerra híbrida, né? Por quê? Porque você ainda tem o combatente e você tem esse mundo digital também sendo usado para disputa, né, do poder. Então, nós estamos, de fato, num momento de guerra híbrida, mas é uma guerra permanente. Veja, Ed, aí nós temos que pensar qual é o campo de batalha. Qual é o campo de batalha no Equador hoje? É na segurança pública. Né? Qual era na Colômbia? Era a guerrilha
e o narcotráfico. Então, nós vamos pensar quais são os campos de batalha. Hoje é o digital, né? Você entendeu? Claro que ele vai ser tecnológico. Todas as guerras são, porque nós precisamos, e isso nós somos bons enquanto humanidade, em produzir tecnologia de matar. Isso, o ser humano faz isso. Está aí a biopolítica, né, do Foucault, o necropolítica do Agamben, tá? Então é isso. Nós somos bons em matar, né? Nós produzimos tecnologia. E a arma nuclear hoje ela não é sinônimo de segurança, porque o Irã atacou o Paquistão. O Paquistão tem bomba atômica. Aí eu não sei se ele tem por foguete que consegue lançar, né? Eles chamam de ICMBL, que é um International Continental, um foguete que vai de um país para o outro. Eles têm, né? Foram atacados. Usaram a bomba atômica para atacar o Irã? Não. Né? Tá, o seguinte, tá, eu vou discordar. Eu falo demais, né? Você tem que me cortar. O que eu quis dizer é o seguinte: o que eu quis dizer é que tecnológico, em termos antropológicos, é para qualquer coisa, um estilingue, entendeu? Então, sim, a tecnologia, a guerra e a tecnologia sempre está junto, porque, né? Porque tecnologia é muita coisa, né? A extensão das capacidades humanas. Mas o que ela perguntou especificamente em relação aos ataques cibernéticos. Então, eu estava justamente no espaço que eu estava pensando. E ela falou que pode ser bem devastador. Eu acho que, sem dúvida, né? Eu acho que esse é um espaço que já ocorre, né, Marcelo? Tem lá os hackers chineses, russos, são famosos, paquistaneses. Os caras ficam invadindo, né, as agências, etc. Isso aí nós sofremos, né? Por exemplo, o cara entra na sua conta lá e faz um saque, né? A gente sofre esses ataques aí, mas é porque a gente está mais exposto tecnologicamente, né? Que era antes, você tinha que descontar o cheque lá na boca do caixa, né? A gíria. Hoje não, hoje todos nós estamos, né? Essa coisa de criar inteligência artificial, pega a minha cara aqui e coloca um corpo nu, né? Sei lá. E isso faz parte dessa guerra, né? De você destruir o outro, né? Chega a ponto de se criar, por exemplo, fake news de uma pessoa que namora com a outra pessoa, não aguenta aquilo e se mata. Isso é uma guerra, né? Isso é o cotidiano do mundo digital. A partir do momento que nós estamos quase, não vou falar 24 horas, mas 18 conectados, né? Por conta do trabalho, da diversão, né, seja pelo que for, aí nós vamos sofrer esses ataques. E os países também, né? Veja, com a criação do Bitcoin, né? Você tem aí uma moeda digital e que volta e meia as pessoas são roubadas. Se você não tiver aquilo dentro de um pendrive, pode ser roubado, furtado, sei lá. Então, nesse sentido, cada vez mais nós vamos... É a guerra híbrida, né? Nós vamos ter a guerra convencional ainda durante muito tempo, até porque não é estanque, né? Essas transformações, mas nós vamos ter cada vez mais ataques cibernéticos. Essa coisa de guerra tecnológica. Qual que vai ser o vídeo que a gente vai ver primeiro? Tem essa coisa de você fazer um ataque mesmo coordenado. Por exemplo, tem até um vírus que o Paul Virilio fala naquele livro sobre guerra e velocidade, que é o Stuxnet, que invade uma usina nuclear no Irã. E, se não me engano, foi a Bielorrússia, enfim, que desenvolveu esse vírus, e eles têm o controle de uma usina, conseguem manter o controle de uma usina nuclear no Irã através desse vírus, né? Foi a primeira vez que teve um ataque coordenado de vírus, assim, que conseguiu colocar em risco mesmo a segurança nacional, né? Porque imagina, você pode superaquecer uma usina nuclear e explodir tudo aquilo lá, né? Só através de vírus, né, de controle digital. Mas aí também tem essa coisa, pensar guerra tecnológica, que o Brasil já vive, né, uma guerra informacional, né, que foi o que a extrema-direita fez, né, foi se utilizar das tecnologias de informação para se produzir informação e contra-informação, né, e, por exemplo, a forma como se espalhava, a gente tem artigo produzido sobre isso, né, a forma como se espalhou, por exemplo, fake news sobre o kit gay,
né, para responsabilizar o PT de pedofilia, né, de querer corromper crianças nas escolas, né? Tudo isso foi ataque coordenado, né, cara? É o campo de estratégia militar, né? Sim. Beleza. Sim. Você quer ver aquele que você passou? Coloca aquele sobre o US, não o último, ele pode ser qualquer um. US Army Sports, né, que era o time oficial do Exército dos Estados Unidos de esportes, né? Que é muito interessante, né? Porque tanto o Exército norte-americano a Marinha tem times oficiais de esportes, né? So, you're probably wondering to yourself. Entendi, interessante. E só que eles dizem que não é uma ferramenta para recrutar adolescentes. Eles nunca assumiram isso, né? É só para, né, o que eles falam assim, não, é só para mostrar que militares também jogam videogames, né? Entendi. E isso aqui é uma, deixa eu ver, isso aqui é uma, do próprio governo norte-americano, né? E ele está se justificando, é isso? Não, é o seguinte, eles têm o governo, o exército norte-americano criou um time oficial de esportes eletrônicos, né, de vários jogos, Counter-Strike, Rainbow Six. Esse aqui é Rainbow Six. Magic. Rainbow Six, Call of Duty, Counter-Strike, enfim, são vários jogos, né? E aí, logo depois, a Marinha também criou o próprio time, né? E aí, nesse vídeo aí, eles explicando o que é o US Army Sports, né? O que é o time deles, né? Vamos ver. The US Army has an esports program? Why? And how do I join? The US Army... E aí, o cara para jogar tem que ser do exército? Não, mas os profissionais quase todos são. Sacou? Tudo militar. Eles têm um canal no Discord em que você pode se colocar lá, eu quero recrutar para ser do time, né? Vocês imaginem quantas mil pessoas não querem ser desse time oficial, mas eles têm os carinha deles lá, e a maioria deles são militares, né? E daí o cara estão aproveitando, obviamente, isso como uma forma de recrutamento, né? Então, aí que tá, que eu queria chegar, que a Twitch acusou eles de recrutamento ilegal, porque eles fazem lives na Twitch, né? Aí eles colocaram no chat assim, ó, clique aqui para concorrer a um controle de Xbox. Só que aí quando tu clicava no link, não era controle nada, era uma página, era um formulário de uma página de recrutamento. Aí você ia lá, preenchia o negócio e teu nome ia para a lista de recrutamento, de um site que chama goarmy.com, né, que é o site de recrutamento norte-americano, né? E daí a Twitch acusou eles de recrutamento ilegal. E aí, veja só que interessante, e aí a comunidade começou a fazer uma trollagem nessas tweets. Aí os soldados, eles estavam, tipo, depois dessa coisa do recrutamento ilegal, eles estavam fazendo lives aqui na Twitch, e a galera começou a entrar e perguntar pros jogadores, né? Pergunta assim, qual que é o teu crime de guerra favorito cometido pelos Estados Unidos, né? Começaram a fazer ataques, assim, né, nas lives, e eles começaram a censurar as pessoas, começaram a expulsar elas do chat do Twitter, aqui da Twitch, né? E aí se começou uma discussão se isso era censura ou não, porque a US Army Sports é uma organização oficial do governo, né? E que está bloqueando, né, silenciando pessoas, excluindo pessoas de poder se manifestar no chat, né? E aí isso nos Estados Unidos produziu uma discussão sobre se isso era censura ou não, porque eles têm essa coisa da liberdade de expressão, né, de que o Estado não pode censurar a possibilidade de expressão das pessoas, né? Enfim, deu uma merda fugida. Daí eles saíram da Twitch, mas voltaram depois. Interessante. Esports program is a recruiting outreach tool to help the Army connect with the fast-growing esports audience. 60% of Americans play video games daily. Video games are a way for players to connect with each other, build teamwork, and hone in problem-solving skills. Translatable skills in today's Army. Aside from recruiting, the U.S. Army esports program is comprised of soldiers that share the same passion for video games and esports, just as everyone else in the world. Né?
For some, it's a way to unwind. For others, it's a way to compete, come out on top, and show they have skills superior to others. And that is where competition comes in. So, how do you get started? Well, it all Mas, starts on a Giovanni, verified não sei Discord se, server. não sei se você sabe, Discord.gg/US Army a Esports. pessoa que serve lá, acho que se não me engano são 5 anos, ele ganha um crédito educativo. E muitas vezes é a forma do cara acessar a universidade. Sim, ele ganha uma grana, né? Eu tava vendo isso, né? Ele ganha um crédito educativo. Né? Então, se ele tem o benefício também de ter acesso à saúde, né? Porque não tem, é muito caro lá, e o acesso ao crédito educativo. Complexo isso também. Sim, sim. Mas, enfim, é um país que vive, né? A indústria da guerra lá é pesadíssimo, né? Tô colocando aqui o Overwatch. Tournaments and formal tryouts. Those that rise to the top have the opportunity to O represent. Magic, mas tem um jogo que não anda de tiro aqui, ó. Não sei se a A maioria. A maioria é Magic, League of Legends, é tipo Dota. Super Smash Bros. US Até Army Super Smash Esports Bros, tá rock ligado? at tournaments and conventions. O que é Super Smash Bros? Dá uma disfarçada. Luta da Nintendo, tipo, bota o Mario Eu não pra lembro. lutar com o Kong, essas coisas assim. Eu nunca vi desse jogo. Será que é massa? Deixa eu ver. Super. Eu tentei jogar, mas não consegui, assim. Não sabia, não. Ah, é legal, será? É meio difícil de jogar, eu não consegui, não peguei muitas manhas. While not all games are based out of Fort Knox, great opportunities still exist to compete under the U.S. Army esports team while at large. Que isso, Ed? Não tem problema, não. A gente, né, vai descobrindo as coisas. Uma das coisas boas da ciência é que nós gostamos mais do erro do que do acerto, né? Porque é errando que se caminha, né? Ou seja, Eles são filósofos. Então é isso mesmo. Filósofo não, meu irmão, sociólogo. Você é um filósofo da sociologia. Não é que ela mandou mensagem ali, Keep in mind, official team slots are currently open to active duty and Army Reserve. Ela havia comentado assim, não sei se é coincidência, mas os times foram criados justamente em jogos de tiro. Mas assim, ainda assim você está certo, porque a maioria dos jogos são de tiro. E Sim. ainda tinha aquele jogo antigo, não sei se você vai lembrar, que era o Arma 3, que esse foi criado e desenvolvido pelo exército, né? Só que eu acho que eles, Arma, é o America's Army. Hã? É o America's Army. É um jogo palha, assim, comparado com os outros jogos de guerra, né? Acho que ele não é um jogo tão simulação. O America's Army, na época que foi lançado, era, tipo, top, assim, né? De tecnologia, de gráfico, de jogabilidade, era foda pra caralho. Soldiers only. So, now that you got the rundown, guess we'll see you online. Do you have what it takes? Cadeira, hein, cara? Good luck. Porra, eu queria ter uma dessa aqui, hein? Nossa, They're currently open to active duty and Army Reserve soldiers only. Olha, cara. So, jogar sentadão numa dessa aí. Pô, comprei uma empresa de Santa Catarina, cara. Que é essa aí? Qual? Pertinho, então, você até barato. Eu tô falando dessa do fundo aí do cara aqui, ó, da tela. Tá, você tá falando da minha, porra. Não, tu não tô nem vendo, tá embaçado. Não, pô, imagine, cara, jogando uma... Now that you got the rundown, é meio inclinado, né? Online. Que doideira. Mal, cara, olha, good luck. Assim, né? Joga... Isso aí, bom videozinho. Agora é o seguinte... eu acho o seguinte, eu acho que né, até esperado, né, essa apropriação, né, porque hoje em dia tem essa discussão, né, se jogo é esporte ou não, né, o que é o e-sport, né, a ministra do Lula lá falou que não era, né. Porque bem no fim tem uma definição específica do que é o esporte, né. Não, mas aí se você pegar com o tempo ele vai se transformar, né? Porque o skate também não é considerado hoje. Eu não sei, eu não manjo, não tô nem me metendo aqui nesse debate. Não, eu também não, mas eu imagino isso, né, cara? É que nem pensar aí o surf alguns anos atrás, né? Hoje é uma coisa.
E essas equipes, até onde eu sei, nessas equipes de esportes eletrônicos, eles têm que ter uma rotina de treinamento, né? Eles não ficam o dia inteiro jogando, né? Eles ficam lá, até onde eu sei, né? Que meu filho me falava, eles ficam numa casa, daí eles têm uma rotina, tem que ir para academia, né? Tem uma rotina aí de horário de jogo, inclusive, né? Então, o cara não fica, mas vai se tornar, talvez não seja agora a definição, mas daqui a um tempo. Alguns países já consideram, né? Mas é que a ministra do esportes, né? Do Lula, que não está mais, né? Ela afirmou que ela não considerava esportes como esporte, né? Então, isso que ela dizia o quê? Que o ministério dela não vai dar grana para isso. Isso que ela quer dizer, né? Em outras palavras, né? Aí você tem que falar o quê? Eu acho um erro, né, cara? A tecnologia, né? Por exemplo. O erro é não amar. Não, mas é um erro no sentido de você ter muitos jovens, né, nesses esportes. E você traz o jovem, né, cara? Mas, enfim. É o esse vídeo aqui. Cara, esse aí é o lançamento do America's Army, que é o jogo oficial dos Estados Unidos, né? Na E3, que é o tipo um dos principais eventos de videogame, né? E eles foram lá com de guerra, com tudo, com helicóptero, os caras descendo por, né? Fazendo inserção aérea na E3. O exército americano é tipo uma empresa, né? É uma indústria. É o exército que tá lá, tá ligado? Não é um ator. O exército é uma indústria, né, cara? Porque a guerra é uma indústria, né? Sim, é um complexo industrial. Eles levam a sério isso, quer dizer, né? Os caras. O Brasil também. O Brasil tem também polos de desenvolvimento tecnológico, militar, mas não tão avançado, né? Cara, e a forma como esses jogos contam é muito assim, tipo, nós, os americanos, somos bonzinhos e eles são os mauzinhos, assim, é tipo o History Channel, tá ligado? E as armas, né? E assim, as empresas elas ganham royalties desses jogos para colocar as armas dela no jogo, né, cara? Isso, claro que as empresas de videogame não confirmam isso, né? Mas eles pagam royalties, né? Quer dizer, porque a indústria armamentícia considera os jovens como futuros consumidores, né? Mas é o papel que era feito por Hollywood, né, cara? Isso, continua também sendo feito em Hollywood, só que os jogos, cara, é uma coisa interessante. Eu acho que tem alguns jogos que são bem assim, como é que eu posso dizer, cara? Vou dizer assim, não realistas, mas assim, eles têm tensões morais, né, interessantes, né, que faz com que o cara passe, assim, sabe? Por exemplo, eu posso pensar o GTA, eu posso pensar um vídeo também que eu vou colocar na sequência, que é o vídeo do Battlefield 1, que é muito bonito, e é bem interessante, porque ela, tipo, faz uma crítica bem no fim à guerra, né? Só que, claro, é interessante. Um outro blindado. Então, isso que o tá discutindo nesse artigo que vai sair agora. É isso aí, né? Oi? O jogo é palha. Não, cara, isso aí é 2002, mano. Claro, Aí, né? cara, na época era extremamente foda, era o melhor jogo que tinha, né? Batia de frente com o CS, que era o que tinha de mais tecnológico na época. Então, o que eu tô discutindo com o Marcelo nesse artigo agora que vai ser publicado
É assim que, embora não exista uma ligação direta entre videogames e violência, né? Que tipo, o cara vai jogar joguinho de guerra, vai sair atirando, né? E cometer atentados por aí, como se falou por muito tempo, como se a direita se falou por muito tempo, inclusive criminalizou jogos, né? Por exemplo, o CS foi proibido no Brasil, o Carmageddon foi proibido no Brasil, o Doom foi proibido. Todos os jogos foram proibidos, quer dizer, teve um certo empreendedorismo moral para se criminalizar esses jogos e que responsabilizavam eles pela violência, né? Embora não seja possível, né, falar que exista uma ligação entre violência e videogames, cara, não tem como dizer que isso não é uma forma de educação para a guerra, né? De naturalização de conflitos, de resolução de conflitos através de operações militares, naturalização do uso de arma de fogo, né, cara? Incentivo à indústria armamentícia através desses royalties, né, e você veja que é muito interessante que, assim, por exemplo, a K-47 não é uma arma que aparece na mão lá dos bonzinhos. A K-47 nesses jogos quem usa é só terrorista. E no CS, inclusive, no CSGO, tem terrorista com como é que diz? Turbante palestino, né? Usando a K-47, enquanto o contra-terrorista usa M14 que fala? M4? M16. M16, né? M4, né? Depois ele vira M4, tudo. Mas veja que quando surgiu, né, o M16/R15, né, surgiu na Guerra do Vietnã, porque eles usavam o M14, que era de madeira, era mais pesado, usava um cartucho maior, aí você tem que carregar mais peso, e eles mudam, e no começo ele era muito ruim, né, principalmente porque foi no Vietnã, né, na Guerra do Vietnã, e problema com umidade, a munição era produzida era de qualidade. O que eles faziam? Pegavam as armas russas, né? Os AK-47, AKM, tudo, né? Porque ele funcionava, né? Ele surgiu. Mas quando eu li um manual de um M4, né? Quando o Rio de Janeiro comprou, ele é uma arma, e eu acho que é a natureza da sociedade dos Estados Unidos, assim, é uma arma descartável. Tanto que no manual falava assim, se você derrubar ele da altura de meio metro, era bom ele ir para o armeiro para dar uma olhada. Veja, ele não é porque ele basicamente ele é plástico, né? E muita coisa em duralumínio, né? Fora ali o cano, algumas partes do mecanismo, o resto é coisa muito mais, vamos assim, entre aspas, frágil, né? Então, diferente, por exemplo, do fuzil brasileiro aqui, que usou durante muitos anos o FAL, né? Que é de origem belga, né? Fuzil automático. Né, e nessa coisa aí da arma ser de bandido, os americanos no Vietnã acabavam pegando a arma do inimigo para usar, né? Claro que hoje, é o que o Pedro falava, né? A Estados Unidos, ou americanização, né? Vou usar esse termo, da segurança pública, né? Uma época o Pedro falou em mexicanização da segurança pública, mas assim, é você apropriar desses equipamentos, né? Você pode ver os uniformes dos grupos especiais das polícias brasileiras, é o padrão dos Estados Unidos, né? É um padrão da guerra que é vendido pelos Estados Unidos, né? Hoje está mudando, os capacetes já tem lugar para colocar fone, né? Um equipamento de visão noturna, e com o tempo até o padrão de camuflagem ele vai mudando, né? E vai tendo essa apropriação cultural, vamos assim, da guerra, né? Olha aí, ó, né? Será que a gente vai conseguir jogar um jogo de guerra? A gente tem computador para isso? Você tem computador para isso, Marcelo? Cara, eu tenho o meu computador, mas ele tá com a entrada de áudio tá ruim, por isso que eu não acessava o Discord, lembra, né? Talvez eu possa jogar aqui no laptop, mas o meu laptop ele não é tão não, né? Mas entrada de áudio é fácil arrumar, né? Entrada de áudio é fácil arrumar. Pois é, cara, eu tentei, eu tenho que mandar mas eu tenho que achar eu tô jogando aqui o War Thunder. Qual que é esse War Thunder? É de tanque de guerra, de avião, de navio aqui, mas aí o Akhenaton acho que é muito pai. Joga algum, Giovanni? Hã? Você joga algum? Eu jogo Fortnite. Mas é porque eu gosto, né, do tema, o blindado, o tanque de guerra, eu gosto, uma coisa que eu estudo. Mas pode
jogar, né? É que eu não sei se eu jogo. E é o jogo que mais, assim, me... Ó, eu tinha o BF1, cara. BF1 que eu vou passar aqui agora pra gente comentar. Fiquei olhando para vocês aqui, me soltaram uma É bomba. animal esse jogo, cara. Liga aí. Mas eu acho que é bem isso, Giovanni, a gente sair daquele artigo e ir para o outro, né? Do Educados para a Guerra. Ah, esse é bom. Ah, esse eu tenho aqui. Pô, jogar. Eu quero jogar também aquele. Depois vamos colocar um pouco daquele que você me falou, Giovanni, do GTA brasileiro. E veja, falando em apropriação do cultural da guerra, o Brasil teve uma luta de trincheiras aqui no estado do Paraná, né? A Guerra do Contestado, né? A gente sabe disso. Teve a guerra aqui em 1924 para 1925. Nós tivemos 10 meses de guerra de trincheiras no interior do Paraná, aqui na região de Catanduvas, né? Depois, se quiserem, eu tenho um texto sobre isso, né? As tropas da Força Pública de São Paulo, né? Teve um movimento de 24, eles saem, vêm aqui para a região do oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, e na Serra do Belarmino eles se entrincheiram ali e ficam lutando com as forças federais, né? Vamos assim dizer, e fica guerra de trincheira mesmo, né? Artilharia, metralhadora. E os poucos que ficaram ali para segurar as forças federais depois foram enviados para Matelândia do Norte, não é Matelândia. Uma colônia de pessoas que tinham lepra, né, no norte do país, e só 5 voltaram, né, no governo do Getúlio Vargas. Então, só 5 toda a guerra. Não, mas é que não era muita gente, porque eles deixaram ali para fazer uma certa... Pegar uma calça, conversa aí que eu já volto, um minutinho. Deixaram ali uma tropa para segurar, né? Então, eu não lembro qual que é o número, mas eu me lembro, acho que eram uns 400 que ficaram ali, o restante vai dar origem à coluna Prestes, né? E veja que quando chegava a época de Natal, né, nos campos da Primeira Guerra Mundial na Europa, eles confraternizavam, paravam, né, os combates e trocavam comida, presentes lá, né, aquela coisa simples. E aqui também, quando deu a noite de Natal, né, eles param os combates e se confraternizam ali, as forças federais. E a força do rito, né, cara? Pois força do ritual, né? Você parar uma guerra para... inclusive tinha aquela história, né, que durante as Olimpíadas, né, era isso, né? Durante as Olimpíadas não tinha guerra. Não tinha guerra, né? Mas isso nós não copiamos, né? Porque quando teve a Segunda Guerra Mundial não teve Olimpíadas, né? Teve 39, depois só vai ter... Não tem guerra internacional, né? Mas é interessante. Aqui se matou todo mundo, se desabrigou todo mundo na favela. Mas é interessante pensar essa coisa de se apropriar desses modelos, né? Assim como na segurança pública, né? A gente acaba apropriando os modelos que a gente considera, entre aspas, né, ideal. E a guerra também é assim, né, cara? O que hoje o Exército Brasileiro está fazendo? Estudando como é que lida com o drone, porque o drone, né, a gente já está usando na segurança pública, né? O drone vai ser a arma uma nova arma que vai substituir o avião, com certeza, né? Já está substituindo, né? Aquela guerra de tanque mesmo, que tomou conta ali da Segunda Guerra, né? Que os Estados Unidos tomou frente, que dali já era, né, cara? Mas essa guerra do Oriente Médio, né? Mas a guerra o maior combate de blindados foi entre a Alemanha e a União Soviética, né? Aham. O que os Estados Unidos, a qualidade lá ruim, a qualidade era muito ruim. Do americano também não tinha uma qualidade alta, mas eles tinham capacidade de recuperação do campo de batalha, né? Tudo muito prático, assim, eu tiro o motor e coloco um novo, né? Diferente do alemão. Do alemão era muita coisa refinada, né? Eu não estou aqui falando
o regime. Aí, galera, mas bem-vindos. Então, o equipamento, né? O equipamento era muito refinado. Tanto que tem uma lenda, né? Que quando eles viram o T-34, que é um tanque russo, depois vai dar origem a todos esses tanques que estão lá na Rússia, a qualidade era muito ruim, tinha solda, não tinha pintura, os cantos vivos, claro, saía da fábrica para o combate. Aí os alemães capturaram muitos e usaram. E queriam produzir na Alemanha. Os caras falaram, não vamos fazer essa coisa aqui, que é muito ruim. Eles usam uma coisa que é a blindagem inclinada. Aí eles começam a usar a blindagem inclinada, que dá mais, aumenta, né, a distância ali para o projétil passar e também a possibilidade de ricochetear. Então, aí eles pegam esse avanço e criam o tanque Panther, por exemplo, né, que tinha uma blindagem mais inclinada, porque era tudo muito quadrado, né, muito cheio de retos e que facilitava a penetração do projétil. Né? Então, mas era muito ruim, né, o equipamento dos russos, e o equipamento americano era feito para ser trocado muito rápido. Interessante que o Mundial foi louca, né? E essa história também é interessante, que era a guerra que iria acabar com todas as guerras. Mas veja o Weber, né? O Weber vestiu o uniforme dele para Max Weber, né? Para vangloriar a guerra, né? Que ia acabar. É verdade. E aquela tua ideia lá que você tinha de falar sobre os sociólogos e a guerra? Não, ideia não, cara. Isso está escrito, companheiro. Inclusive está aqui, ó. Ele não leu o livro, Marcelo. Aí que você pega, né, os caras, né? Não, mas isso aqui, ó, os militares na teoria sociológica clássica. Eu escrevi isso numa disciplina do Márcio Oliveira. Eu não li, não deu tempo. Eu tirei C+. Não, mas no livro eu abordo muito pouco isso aí, sabe? Mas esse texto está aqui, ó, né? Mas nesse texto que a gente escreveu agora, a gente não fala sobre os sociólogos, mas a gente fala sobre os acadêmicos. Sim. O investimento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos em Princeton, enfim, na UFA. Que é o projeto Camelot, né? Camelotes. Aqui no Brasil, né, os cientistas sociais. Cara, quem fala sobre isso bastante é o Piero Lehner, naquele livro do Guerra Híbrida. Ele vai falar sobre os antropólogos. Eu vou trazer ele, mas daí pro sério daí. Eu vou estar com ele agora, cara, em fevereiro, numa banca, cara, de dissertação. Vai ser bem massa. Fala com ele, fala da gente. Vou falar, ó. Claro. Era legal dar um livro do Marcelo para ele, né? Cara, eu não tenho nenhum aqui, mas quando que você vai estar com ele? Em fevereiro. Vamos ver, o dia eu te aviso. Eu vou ver, pega o endereço dele e eu mando para ele depois. Boa. Daí é até bom que a gente mantenha o contato depois. Sim, não. O Piero é um cara muito bom nesse sentido aí. Ele produziu grandes lembrando aqui que tanto o Marcelo como o Giovanni tem livros aí publicados e para vender, hein? Só o problema é que o Piero caiu nessa de ser influencer também, né, cara? Puta, cara, é o que nós vamos ver. Não quero isso não, cara. Não acompanhei. Twitter, ele é twitteiro. Twitteiro, tá. Eu não gosto do Twitter. Twitter, eu já tô velho. Ele é twitteiro, cara. Eu não acompanho tudo isso. Eu vou ser twitcheiro. Twitcheiro. Como é que fala aqui igual do Twitch? Porque o Twitter eu não gosto, cara. Não é nem mais tweet. É X, agora o problema é que parece X-Video, né? Um dia desse, fiquei até constrangido, eu vi o símbolo, falei, pô, o que é isso aqui, cara? Daí que eu me liguei, né? Que mudou, cara, né? vocês viram? Eu mandei um vídeo para vocês do Gordão do Foguete. Esqueci o nome dele. Tá ligado lá, né? O Gordão do Foguete. Ele é um influencer também, eu acho que ele é doutor em eu vi. E ele fala que tem um chat GPT acadêmico que você manda o artigo e você conversa com artigos. Tipo, você pergunta, o que significa aqui a hipermilitarização? Daí ele te explica, ele quer dizer isso. E ele fala assim, cara... Você nunca testou isso, amor? Você nunca testou isso, cara?
Não testei. Eu pedi para vocês. Acabou? Eu faço aqui com inteligência artificial para fazer isso. Muito interessante, por exemplo. Vamos testar isso. E ele fala 2 que dá para fazer isso aí. Vamos procurar. Como é que eu fiz com a minha qualificação? Eu peguei a gravação, tirei a letra, o áudio, mandei para uma inteligência artificial transcrever, peguei a transcrição e joguei na inteligência artificial para falar assim, quais foram os tópicos principais do professor tal. O professor tal falou sobre isso, em termos gerais foi elogioso, bababá. Animal o troço. Daí a professora tal. Mas com quem você fez isso aí? Você era o arquivo artificial. Não, mas o arquivo que você tinha era de áudio? O arquivo que eu tinha tratado por uma outra inteligência artificial que faz a transcrição. De transcrição. E depois eu mandei para uma outra. Entendi. Então, porra, seria interessante, né, cara? Tipo, você quer ler um artigo rapidinho? Vamos fazer uma outra live só sobre inteligência artificial. Cara, por exemplo, assim, ó, uma delas aqui que eu vou tentar. Vamos terminar esse vídeo aqui, que está acabando, depois eu vou mostrar. Tem as de vídeo também, de imagens são legais, sabe? Porque, querendo ou não, o cara ele cria uma imagem a partir de um contexto que você está dando. E, então, como que ele representa é o mais interessante, saca? Então, mas depois eu também posso mostrar essa do PDF, o que eu tenho, pelo menos, aqui. Mas você, é que nem aquele Linktree lá, tem que pagar aquilo? Não, aquele é gratuito. Só que aquele ali é só um site gratuito e tal, mas as inteligências artificiais, em geral, tem que pagar. Eu pago 2, por exemplo. Presta aí para nós usar. Precisamos manter nossa posição! Os jogos são dublados. Na minha época não existia a possibilidade disso acontecer. Cara, esse jogo o cara fica no gameplay aí, né? E aí, cara, esse gameplay é foda, hein, Marcelo? Porque o cara ele vai jogando e ele vai morrendo obrigatoriamente. Sim. Só que aí já tem um erro, né, cara? Ele vai banalizando, assim, de uma forma, né? O uso do soldado, assim, né? Não, já tem um erro histórico aí, né? Qual? Que é o uso do tanque de guerra em inglês ali dentro de cidade, né? E ele não foi usado tanto dentro de cidade, numa cidade como essa, por exemplo. Foi mais usado em campo, né? Não, mas é só uma chatice de velho. Já tinha pistola, né? Sim, pistola é de 1899. A pistola Colt que ele tá usando aí é de 1911. O cara vai morrer, ó. Defendam sua posição! Isso é muito interessante. Isso, por exemplo, é interessante, né? Ele tá todas as partes do mundo. Tá valorizando, né? Muitos de nós morte, achávamos né? No que essa sentido guerra seria o nosso ritual de passagem. Demonstrando que as pessoas estão dando nome, uma data, né? Isso Mas é heróico, né? Você morrer pela pátria. Isso que é foda. Aí, ó. Ainda que a pátria não nos pariu. Inteiro, sim. Muito louco esse vídeo. Esse jogo, né? O começo dele. De vez em quando, avançamos com tanta vontade que vemos uma luz na escuridão. E vislumbramos um mundo além da guerra que não está ao nosso alcance. Fica no canal ainda, pô. O Lawrence da Arábia. Bonito jogo pra caralho, você lembra? Lembro, não, esse jogo é porreta. Existe uma pessoa. Animal, isso aqui na turma me faz eu gastar dinheiro com o jogo. Ei, o que eu falei que eu ia mostrar pra você depois disso, Giovanni? O chat GPT.
Ah, é, o negócio do texto, né? É. Quer ver, ó? Me manda um artigo teu. Manda um artigo teu aí, Giovanni, ou. Eu tenho que baixar aqui que está no outro computador. Não, então o Giovanni me manda. Eu pego o teu aqui. Pega aí, pega na internet. Marcelo Gordinho. Põe aí hipermilitarização da vida. Fazer um jabá aqui. Tá bom. Hipermilitarização. Da vida. Hipermilitarização policial, segurança. Eu tô mais para chato o GPT do que. Pegar as discussões iniciais lá. Tá, é isso aí com o Pedrão. Tá. Deixa eu compartilhar minha tela. Cara, eu acho incrível, cara. Isso é bem interessante o troço. Facilita bastante. O que é isso aí que você vai fazer? Esse é o chat GPT. Eu vou pegar e vou jogar o texto do Marcelo aqui, ó. Fico olhando. Pegar a ideia de nação, hipermilitarização, aspectos sociológicos e políticos. Vou pegar esse aqui do Marcelo. Não quis dizer nada. O cara vai falar, eu chato o GPT. Não quis dizer nada esse cara. É tipo de coisa que não dá mais para fugir, né? Fala assim, ó. Sintetize os pontos centrais deste artigo. É a versão .4, Ed. Ó, já leu. Consegue ler? Não. Então, você viu aí que um grupo de pesquisadores da USP fez isso, né? E aí eles, tipo, tem um vídeo, né? Deles relando assim, meu, isso aqui nunca falei isso daqui. Não tem nada a ver com o que eu escrevi, tá ligado? Que o ChatGPT vai inventando muita coisa também, né? É, porque ele inventa, é isso mesmo. O 4 menos, mas o 3.5 inventa. Eles chamam de alucinar. Ele alucina. Quer ver? Porque. Só que o 4. Ó, eu vou fazer uma pergunta. Cadê a parte que ele fala do Battlefield 2? Então ele não fala sobre isso, entendeu? Sim. Mas eu vou provocar o chat. Fico testando o dia inteiro, cara, fazendo isso, meu. É barato. O dia inteiro não, né? Algumas horas do dia eu brinco com essa coisa. Então, se eu mandar no 3.5, ele vai alucinar. Aqui, geralmente, ele vai tentar procurar, vai dizer, ó, não encontrei nada sobre isso, mas é possível pensar sobre tal, ó. Ó, eles mencionam o termo sobre guerra, Sobre a guerra. né? Para discutir a militarização indireta, táticas militares, incluindo tal. Nesse aspecto, não especificamente não menciona. Mas sobre a militarização das forças policiais Aceitou, miserável. países. Massa, Eita. né? Quer ver, ó? Quais são os principais autores que ele cita? Eita, rapaz, que coisa do demônio. Sete pele. Coisa Isso é uma coisa boa, que você pode sistematizar muito conhecimento, né? Ó, ver se você reconhece. Sim, não, o Balco, o Brigagão, Dreyfus. Vou fazer uma provocação. Porra. Ai, fica analisando, achando. Aí ele coloca, inclusive, a referência, tá ligado? Tá vendo lá? Sim. Ai, o Bruno Zavatar, meu querido Bruno, 1 ano sem você, meu querido Bruno Zavatar. Deixa eu fazer o seguinte. Faça uma análise crítica. Vixe, uma bosta. Você achou um bom artigo?
Cara, é por isso que eu tô só pedindo agora trabalho manuscrito para os meus alunos. Ele ficou louco. Ah, tem que ser manuscrito, filhão. Tem jeito. Ó, tem uma relevância, hein? Cara, que fim de mundo, cara. Louco, né? Agora eu vou fazer mais uma coisa aqui, ó. Tem duas coisas que eu quero fazer para mostrar para vocês, que é um que assim... Ó, mantiveram um equilíbrio entre a crítica e a apresentação objetiva dos fatos. Ó, gostei desse chat. Esse é gratuito. É pago. Esse aqui é pago. Eu posso pedir uma tabela, ó, ele vai criar uma tabela. Ele pode criar um documento no Word, por exemplo. E eu vou pedir depois para ele criar uma imagem. Porra, ela... Não, mas como que a Ed falou ali que dá para escrever do chat GPT? Mas como assim? Não, é que daí você falou assim, o cara pode chegar e pedir ali e copiar no caderno. Ah, não, sim, claro. Mas eles vão fazer isso, né? Mas quando sim, você... pelo menos o cara vai copiar, né? Ele vai ter que ler e escrever aquilo que ele está lendo, né? Porque se você só pede para ele fazer digitado, ele aperta Eu não peço nada disso, cara. Porque eu acho que é o seguinte, eu acho que... Ó, fez uma tabela para mim. Agora é um desafio isso para o professor mesmo, né, cara? Agora eu vou fazer o último. Claro. Faça uma imagem representando o contexto deste artigo. Cara, que... Cara, e o cara tem que apresentar o trabalho, cara. Ele vai ter que ler o texto e apresentar em sala. É que é o seguinte, esse também é um cálculo militarizado da educação, né? Ou seja, a pessoa é treinada para provar, né? Para vencer alguma coisa. Sim, pra passar de ano. Não na minha perspectiva. Na minha perspectiva é o seguinte, o cara tem que ler. É isso que eu quero que ele leia o livro. Independente, só que, tipo, a única forma que eu vou ter certeza que ele leu é ele escrevendo, né? Caralho, hein, isso cara. Eu acho barato, cara. O cara, por exemplo, lê, ó, então imagina, ela conseguiu ler, interpretar. Pô, que tesão, cara. E criar uma imagem, entendeu? Então, assim, isso não, é um processo... É daí que você tira os desenhos que você põe aí? Não desse. Esse aqui eu acho palha, esse aqui. Tá? Esse aqui eu não acho legal. Eu acho legal o outro que eu vou mostrar, então, aqui, ó. Deixa eu pegar, fechar aqui. Pô, salva essa imagem. Fica salvo. Pô, que legal, cara. Mas ao mesmo tempo que é bom, ele tem o lado ruim, né, cara? Da pessoa que está se formando. Né, que tem o lado o ônus e o bônus, né? Esses que são do direito. Eu acho que é o seguinte, eu acho que tem problemas, com certeza, né? Mas tem uma parte boa, assim, eu acho o seguinte, eu acho que a gente não pode, eu acho que é muito útil, né? Uma pesquisa pesquisa com a inteligência artificial, ela fica mais fácil, né? Não, mas claro, se você vai usar para fazer, por exemplo, né, um trabalho sobre, mas, cara, você vai reduzir a leitura, né? Bem, já tá, né, cara? Por exemplo, o tweet, né? Você pega essas discussões que estão na rede aí, é irrisório, né, cara? Isso aqui é uma outra inteligência artificial que é dentro do Discord, tá? Então é dentro de uma plataforma já. E aí tem várias que funcionam assim. Então é um bot, basicamente, que é um computador que fica conversando. Então essa imagem aqui eu falei assim, ó, faça um Foucault como se fosse um gato. Fiz o Marx também aqui, tentei criar o hardback não ficou boa, não. Mas o Marx até ele se aproximou, né? Você vê que estou fazendo um esforço. Se você falar para fazer um gato, um Marcelo Bordim gato, ele vai bugar, porque já... Se eu pegar e fazer uma imagem, conforme está fazendo... E outra coisa, que isso aqui também tem que escrever em inglês, ele entender melhor. Então, deixa eu escrever aqui, calma aí, fazer uma tradução legal. Sobre hipermilitarização. Hipermilitarization. E aí, claro, eu estou fazendo uma... Isso daí é um bot do Discord? Dentro de um canal. Isso eu fazendo um comando simples, tá? Mas aqui você pode pegar e fazer um comando complicado, complexo, do tipo, eu quero a foto
né, Dom Pedro, tirada por uma máquina XYZ, você pode colocar a máquina. Então tem foto hiperrealista, por exemplo, ou de desenho brincando. Deixa eu pegar uma hiperrealista aqui. Eu estava lidando com essa imagem. É aqui que eu fico criando as imagens. Daí você tira as imagens. E aí eu vou criando, né? Vou sugerindo conforme o tema, né? É que tá carregando aqui, tá lento. Né? Por exemplo, essa não ficou realista, entendeu? Ele fez assim, eu não impedi isso, mas eu dei para ela uma referência, né, da criminologia e tal. Mas isso aqui eu pedi para ele desenhar estilo Red Dead Redemption. Né? Aqui, por exemplo, essas imagens aqui, por exemplo, é tudo inteligência artificial, cara. E onde que tem esses bots para conversar no Discord? É o Midjourney, só que é o seguinte, só que isso também é pago, entendeu? Você tem que pagar pro negócio dentro do Discord, é isso? Ele dá algumas horas de uso. Ó, ele desenvolveu essas imagens, eu pedi para fazer o Brasil, ele já meteu umas bandeiras no Brasil ali no fundo, e aqui é mais americanizado. E você vê que a imagem é mais realista, né? Aham, pô, muito massa, cara. Louco, Que né? legal, hein, cara? É o fim, né? Você viu que teve uma escritora no Japão que revelou que usou 5% do GPT no livro dela e ela ganhou um prêmio. Eu vi que ela usou. Aí é aquela história, né, cara? Como é que você vai competir enquanto humano? Teve até uma pintura que ganhou um prêmio e os caras davam pé da vida, porque como é que você vai competir, né? E a humanidade, onde é que fica? Agora a questão também é o seguinte, né? A inteligência artificial vai colocar a prioridade nas perguntas, né? A resposta em si mesmo. Né? Então, assim, a pessoa saber fazer perguntas, fazer comandos, né? Vai se tornar cada vez mais importante. Por exemplo, fazer comandos adequados, né? Pode ser muito útil, né, cara, bem no fim. Imagina você está pesquisando sobre, sei lá, um conceito, fala assim, quais são os principais autores que trabalham com isso? O cara te dá uma lista, é muito massa, né, se você puder usar isso, né? Então, assim, eu não temo tanto, assim, é que, na realidade, o que há descompasso é o formato educacional nosso, que é muito careta, né? E a letra do pessoal, Giovanni? O que tem? É feio ou não? As pessoas estão desaprendendo a escrever, né, cara? Sim, teve um menininho lá, 6, 7 anos, na escola do Ian, que ele perguntou para a professora, mas para que aprender a escrever, professora? Para que entendeu? Se referindo a escrever com caneta, assim. Para que eu vou fazer isso? Ninguém escreve mais nada, agora é tudo digitado, ou então você fala, né? Não precisa nem escrever, né? Nesses negócios, né? Você pode muito bem falar. Boa noite, né? Zumbi, seja bem-vindo. Então a escrita tá morrendo, cara. Por exemplo, eu pedi pra vocês terem uma ideia, eu pedi para os alunos fazerem um texto sobre fake news e pós-verdade. Era para eles escreverem tal sobre pós-verdade e usarem algumas fake news. E um aluno, ele fez um texto inteiro só de frases, cara. Ele escrevia uma frase e apertava Enter. Escrevia outra frase, apertava... Ele não sabia fazer uma construção de um parágrafo. Ele escreveu o texto como ele escreve no WhatsApp. Por exemplo, no WhatsApp você não escreve um textão, né? Pelo menos eu não. Eu escrevo uma frase, aperto Enter. Depois eu escrevo outra... Eu vou falar aos poucos. O cara, ele fez um texto assim. Quer dizer, a escrita, cara, a capacidade de escrita tá morrendo mesmo, cara. Mas também um pouco por conta dessa educação careta, né? Engessado, né? Mas aí cara, que tá. Eu acho que não é nem... A educação, ela tem uma lógica absolutamente disciplinar, né? Ela tem a ver com o trabalho. Sim, mas algumas coisas a escrita não é só... Progressivamente, por exemplo, os diplomas agora são menos valorizados que eram antes. As faculdades são menos procuradas do que eram antes. Né? Sim. Decrescem porque a pessoa vê a possibilidade de ter prestígio social, que é uma coisa mais simples, né, de desejar, né? Então, se você querer ter algum tipo de reconhecimento financeiro e tal, através de outros processos, né, que não inclui o trabalho formalizado, uma profissão e tal, né? Youtuber, né? O cara pode fazer uma coisa, né? Sim. Vender propaganda, né? Tem cara que vive vendendo propaganda de produtos dos outros.
E aí, o que você achou, Giovanni? Assustador. Não, o que você achou desse projetinho Nossa, nosso aí? Projeto Bom, Alpha. eu acho que eu queria fazer uma entrevista com o Quem Sabe de Fazer, né? Embora não sei se você vai topar porque nossa página é pequena, né? Mas eu queria fazer uma entrevista com um cara que ele também acho que tá aqui na Twitch, mas ele tem um canal no YouTube chamado Lucas Nauta. Ele é da comunidade de Lost Medias, né? Lost Medias é uma comunidade de uma galera assim que fica procurando mídias, né? Mídias perdidas. Por exemplo, os caras, eu quero, né? Estão procurando um programa que passou lá no começo dos anos 2000 na Globo, uma matéria específica. Uhum. Eles vão atrás dessas mídias que se perderam, né? Eles são pesquisadores só disso. E eles encontraram agora a mídia do programa do Gilberto Barros, que ele associava alguns card games, né? Como Magic, Yu-Gi-Oh!, anime e alguns RPGs ao satanismo, né? Que ficou conhecido na internet como o baralho do diabo. E não existe esse vídeo há muitos anos, né? É uma Lost Media, só que os caras conseguiram agora de uma forma lá, tem todo um. Né? Eles Isso podem... é muito. Como é que é aquele filme Blade Runner 2? Eu não assisti o Blade Runner. Cara, assista, você vai ver isso. Tem um cara que domina todos os dados. O cara é um ricaço lá, porque ele tem a informação. Cara, assista. Muito não, isso daí não é legal, aqui. Isso daí não é legal. Esse aí não é massa. Passa o outro que eu te mandei ali, do canal do Lucas. Qual? É um que tá ali, Gilberto Barros e as cartas do Yu-Gi-Oh!, do Diabo e tal. Cara, isso é muito Blade Runner 2, cara. Como é que é? Daí ele uns caras que pesquisam? Eles vão atrás de um áudio e o cara o cara é um bilhardário. Ou seja, você não é petróleo, você não tem, né, fazendas, você tem informação. Lucas Nauta, vamos chamar o cara, Buiz, para falar com ele. Não, eu quero entrevistar ele para uma enquete lá na aba comunidade perguntando qual Lost Media vocês gostariam que eu Não, entrevistar ele aqui, pô. Boa. Então eu já entrei em contato com ele, tudo, tô conversando com ele. Acesse para o canal. E bom, o resultado sinceramente não me surpreendeu, pois o programa Boa Noite Brasil com Gilberto Barros falando sobre Yu-Gi-Oh! Ganhou de lavada. E eu digo que não me surpreende porque essa é, sem dúvidas, uma das mídias perdidas mais procuradas pela comunidade brasileira de Lost Media. Mas como um programa que ficou tão marcado no imaginário popular, pôde simplesmente desaparecer por completo. E será que a gente realmente não tem mais nada para descobrir sobre esse programa? Bom, há pouco mais de um mês eu tenho dedicado parte do meu tempo livre para investigar essa história em busca de qualquer fragmento ou informação sobre essa mídia perdida. E acreditem se quiser, mas depois de algumas semanas de pesquisa, eu consegui encontrar uma pessoa que simplesmente participou dessa edição do programa. E não, eu não estou sendo sensacionalista ou fazendo clickbait. Trata-se de um personagem importantíssimo para essa história. E o melhor, essa pessoa topou trocar uma ideia comigo e revelou diversas informações muito valiosas sobre o assunto. No vídeo de hoje, eu vou contar mais detalhes sobre a minha jornada em busca dessa Lost Media. E vocês também vão descobrir quem é essa tal pessoa, como cheguei até ela e por que ela é tão importante assim. Aqui, porque ele teve um impacto muito grande, assim, ele teve muita audiência. E muita família assistiu, por exemplo, a minha família assistiu e muita mãe começou a proibir, né, os filhos de jogar Magic, de jogar Yu-Gi-Oh!, começaram a proibir eles de jogar RPG, que fez a molecada queimar. Eu lembro que minha mãe fez eu jogar fora um monte de bonequinho que eu tinha, não depois disso, mas é porque esse negócio do programa do Gilberto Barros, ele tá dentro de um pânico moral maior que no Brasil chega nos anos 90, né? Que lá os sociólogos norte-americanos chamam de satanic panic, né? Que é um pânico moral, né? Uma histeria coletiva, né? Que é associada ao satanismo. Aqui nos Estados Unidos chega nos anos 80, mas no Brasil chega nos anos 90, assim. E, pô, todo mundo ouviu falar: se você girar o disco da Xuxa ao contrário, ela vai falar do Satanás. O da Coca-Cola tá escrito Alô Diabo. Hello Kitty não tem boca porque ela fez pacto com o demônio. E tem alguns que associam ao satanismo
a homossexualidade, né? Ah, o Rei Leão é gay, tá ligado? O filho do Rei Leão é gay. As bandas de heavy metal, né, de rock and roll, eram... Lá nos Estados Unidos, né, MTV, os clipes de heavy metal foram, nos anos 80, teve uma cruzada moral real, né, contra essas coisas. Se produziu lei, se proibiu. Aqui no Brasil também se proibiu muita coisa, né? Contra isso, que foi proibido, por exemplo. Sim. E esse programa teve um impacto muito grande, né? Porque foi uma semana, tipo, ele ficou uma semana falando só sobre isso, chamou o padre, chamou o prefeito. Aí o prefeito falou que ia fazer uma lei, que já entrou com pedido na Procuradoria-Geral da República para proibir o Yu-Gi-Oh! E teve um impacto real. Eu quero estudar esse negócio agora, né? O meu próximo artigo vai ser sobre isso, né? E o que eu quero fazer é reunir porque eu fiz uma disciplina na História, lá no programa de pós-graduação da História, né, da UFPR, sobre memória. E eu tenho alguns referenciais sobre memória e tal, e eu quero constituir uma memória a partir de comentários, né, desse programa na internet, né? Eu já achei alguns comentários no Reddit, alguns no YouTube, né? Da galera falando assim, não, minha mãe assistiu e, porra, fez eu queimar minhas cartinhas, né? Minha mãe fez eu dar tudo, tal, não sei o quê. Então eu quero reunir, né, vários comentários para produzir esse artigo de memória sobre o Satanic Panic brasileiro, né? Vai ser o próximo trabalho que eu vou fazer sobre o jogo. Daí eu quero a ajuda do Akhenaton, né, Aki? Porque eu tô pensando isso justamente... Ele achou o vídeo dele falando? Então, eles conseguiram... então, aí isso é uma coisa interessante. Ele não me revelou como. Ele disse que a comunidade de Lost Media fez um pedido formal para a Band e a Band disponibilizou só para fins de pesquisa, mas que não pode ser vinculado de forma alguma. Para vincular, tem que comprar a licença, que é mais de 100 mil reais, tá ligado? Eles falaram assim, ele falou assim, não, tem um jeito legal de pedir para fins de pesquisa, mas a gente não pode vincular, porque senão a gente vai ser processado e tal, não sei o quê, né? Como será? Será que é com a lei de acesso público à informação? Acho que não é, né? A lei de acesso público à informação, porque é só para instituição pública, né? Não é. Não, mas ali tem finalidade pública, né? É concessão pública, né? Privado, então, pode ter alguma coisa assim, Aki. Eu não tenho. Eu entrei em contato com ele falou assim: não posso mostrar para você, não posso mostrar para ninguém. O que eles estão fazendo é o seguinte: eles estão regravando os áudios. Para disponibilizar o áudio deles dublando, sacou? Mas eu assisti na época, né? Acompanhei com a minha família, tudo. Então eu quero escrever um pouquinho sobre isso. Eu queria entrevistar ele para ver se ele pode dar o relato dele, né? Também sobre isso. Ele já está pesquisando há bastante tempo. A gente podia entrevistar ele. Ele é aqui do Paraná, inclusive, Lucas. Beleza. Hein, galera? Vamos. Foi massa hoje. Só não sai ainda aí que eu quero tentar fazer race. Como é que faz, Ed? O raid? Hate? Tem como entrar lá na live do Morte, né? É isso que eu vou fazer, né? Nós entramos ao vivo lá? Não. Tem que entrar no canal. Não sei se a rede, não sei se a Ed que tá aí. Ela me ensinou, ela tava falando disso agora há pouco. É raid. Beleza, galera. A hora que for aí, me avise. Vamos marcar de jogar também, né? Senão não adianta. Sim. Mas precisamos de trocar os computadores, precisamos de verba. O pessoal faz a doação, 1 milhão de helicópteros e $1. Acho que é assim, vamos ver. O canal do Morte podia patrocinar a gente, né, pô? Ele é bilhardário? Ele é bilhardário, autor de livros, best-sellers. O meu livro do doutorado, ele teve uma boa venda porque eu comprei. Espera um pouquinho. O meu tá esgotado. O meu tá esgotado porque foi... Como é que diz? Vaquinha online, pô. Só tem quem doa. Tá esgotado, pô. Não tem... Faz parte. Crowdfunding, né? Crowdfunding. Calma aí. Mas faz parte. Eu tô com um projeto aí, e se vocês quiserem participar, vai ser uma coisa produzida por nós mesmos. Eu estou pensando até fazer digital para ficar barato. Mas pensar, eu até comecei a escrever só achar o livro pensar e daí vocês poderiam colaborar com pensar nesse sentido algo dentro
do Judiciário, que é o Padrões de Policiamento no Brasil. Eu já até fiz um esquema assim, né? Estou desenvolvendo com o Everaldo, lá do Mato Grosso, né? Que é um projeto que a gente fez com o Pedro. Pô, é muito antigo, eu achei o projeto inicial. Então, pensar assim, e, claro, ficaria eu e ele na organização, e vocês poderiam produzir, né, cada um na sua expertise, um texto, mas falando sobre, né, o policiamento, por exemplo, até o policiamento privado, o policiamento ilegal, né, das milícias. Para quando isso? Eu vou escrever. Não tem tempo, né, cara? Eu pensei para a gente escrever, juntar, e daí falar com o Bogo, sei lá, e fazer digital, né? Mas é buscar, assim, pessoas que escrevam alguma coisa. Vou escrever sobre o papel do judiciário dentro das polícias, ou essa apropriação que a promotoria tem, né, com os GAECos, né, essa judicialização da polícia, não sei se eu posso falar isso, mas pensar, eu vou escrever o que eu já tenho em mente e pensar, assim, a ideia do baile mesmo, né, mas pensar uma coisa do Brasil, não fazer igual o livro dele, porque o livro dele é global, né, e pensar essas particularidades do policiamento no Brasil, né, o policiamento privado, né, das empresas, o policiamento ilegal das milícias, né, dos grupos de criminosos, né, o policiamento militarizado, né, o policiamento da Polícia Civil, que faz policiamento também, né, um policiamento histórico. Aí vocês falariam que vocês poderiam contribuir com isso, né? Claro. E daí, não, e acho que a gente tem que construir isso juntos, né? Não é uma coisa... Guardinha do apito, Marcelo. Quem é que pesquisa o guardinha do apito, Marcelo? Mas então, isso seria, né? O que é isso, né? Qual que é esse... Aí tem guardinha do apito, né? Tem, em todo lugar tem. Eu tinha colegas que faziam isso, né? Como um bico, você entendeu? Pensar isso, esse policiamento privado precarizado. Precarizado. Né? Porque é uma coisa tem verbal. Tem aquelas empresas mais Centronic, não sei o que já é mais... Sim. Esse policiamento tecnológico, né? Essa vigilância tecnológica. Então, assim, se vocês quiserem, a gente senta junto e toca esse projeto. Eu pensaria, assim, em 1 ano e meio, no máximo 2, né, para ter alguma coisa. Né? Por exemplo, pensar essas construções de fora que vêm para o Brasil, né, esses policiamentos especializados, né? Por exemplo, o policiamento de moto, né, que é uma coisa... policiais, não um policial numa moto, né, mas 2 policiais numa moto, né, com fuzil, né? Da onde que veio isso? Onde que surge essa ideia? Porque eu já vi, por exemplo, na Argentina, muitos anos atrás, né, quando teve uns protestos lá, não lembro o presidente que era, mas os caras vinham em 2 na moto com a espingarda antimotim, né? Então, pensar isso. Daí fica o convite aí, quem tiver interesse, não é uma coisa obrigatória, mas sair um livro, né, cara? Eu acho que é fundamental a gente... Eu nunca vi isso no Brasil, assim, padrão, né, do policiamento. Quais são as formas, né? O que acontece? Pô, legal, né? Ia ser legal lançar um livro assim, né? Formas de policiamento e tal, né? Sim, eu quero pesquisar o guardinha do apito. Essa precarização do... Acho que é muito interessante. E que é uma coisa antiga, né? E que é uma coisa antiga isso, né? Então, já fica aí, ó, você pensar isso dentro do policiamento privado. Eu já fiz, pesada, Ed e Zumbi ali, o tentativa de dar erro, não sei porquê, acho que é por conta do... Falar, fez um livro. Acho que é por causa do StreamYard, provavelmente. Mas na próxima eu vou tentar com outro programa. Então é isso, meus queridos. Valeu. Vou me despedir de vocês, foi um prazer imenso. Valeu, galera, obrigado. Estou à disposição. Um dia podemos fazer uma live aí eu tocando piano. Mentira. Ainda não toco. Mas estou aprendendo.
entrevistar o carinha lá que eu te falei. Vamos, eu quero participar dessa também. Bora. Dá uma olhada na tese da Helena, porque ela discute isso, né, de uma outra forma com a revista Vida Policial. Aham. Essa coisa da construção do medo, né? Pânico, né? Através do crime, né? Que era colocado nas revistas. Aham. Dá uma conversa. É legal mesmo. Essa coisa da memória. Beijos, meus. Né? Abraço, Nossa galera. audiência que bombou hoje com quantas mil pessoas? Zumbi. Chegamos aí 5, 6 no máximo, mas tá bom, esse é só um piloto. Tá O lindo. importante é a qualidade. Um abraço às pessoas que eu conheci, interagi e aos que não também. Beijo. É nóis. Tchau. Boa noite. Boa noite.